eu acho também que essa questão de sonhar é um dado não verificável e extremamente, eu diria assim, pode ser extremamente manipulador. Sim. Ô Alexandre, só um parênteses aí. Aquela história de Daniel, do Nabucodonosor, eu acho que também tinha um pouco a ver com essa questão dessa percepção do sonho, né? Como sendo mensagem divina ou não? Sim, sonhos. Muitos profetas vão falar em sonhos e visões na mesma frase. A gente vai encontrar isso em alguns profetas e vai encontrar no texto de Jó também, dizendo que Deus se revelava entre sonhos e visões. Aí eu vou explicar um pouco mais a ideia que se tinha de visões, é distinta do sonho. Mas só um exemplo no Novo Testamento sobre sonhos, por exemplo, diante da ameaça, após o nascimento de Jesus, José, até mesmo antes do nascimento de Jesus, né, quando é anunciada, ah, quando Maria se encontra grávida, o anjo aparece a José em sonhos. E mesmo depois que Jesus nasce, o anjo aparece novamente para orientar José, através de sonhos, para que ele não retornasse à Judéia, porque ali o menino corria perigo. E tem também a revelação feita lá ao profeta Ágabo, se não me engano, quanto à questão de Paulo, que também foi por sonho, não foi? Sim. Agora vejam, Mateus 2,12 aí no exemplo. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Ou seja, aqui é a ideia fundamental dos antigos mesopotâmios, que Deus se comunica através de sonhos. É interessante que essa palavra que eu coloquei aí, o Ronar, ela, que significa sonhos, ela aparece 6 vezes no Novo Testamento. Todas elas no Evangelho de Mateus. Ou seja, todas as referências que a gente tem à palavra sonhos só se encontram no Evangelho de Mateus e mais em nenhum outro evangelho, e nenhuma outra carta, e nem no Apocalipse. Cacilda, por que isso? É uma coisa de se investigar. Eu não tenho uma resposta para essa questão, mas é um dado interessante. Só o Mateus usa essa palavra sonho. Alguns estudiosos vão dizer porque Mateus talvez seja, entre os escritores do Novo Testamento, o mais ligado às tradições judaicas. Mas isso não é uma explicação convincente, porque a própria tradição judaica também articula a ideia de visão. Então, o fato dele não usar visão permanece. Quer dizer, não é que não usa visão, é que só ele usa sonhos. É uma questão interessante. Agora, veja, a palavra visões em grego significa horama. Ela tem dois sentidos fundamentais. O primeiro delas é a experiência concreta de ver. É a experiência sensorial. É aquilo que o seu globo ocular capta. Ah, eu separei alguns versículos aqui para. Mas acho que eu não estou com eles aqui. Mas existe um outro sentido, um sentido metafórico, que a gente também usa na nossa linguagem. Não é? Aí significa o quê? É a percepção espiritual por meio de um estado estático. Ela pode ser essa ideia de que não é em sonho. De alguma maneira a pessoa entra em êxtase, não é? Geralmente, segundo os escritores bíblicos e também de outras religiões, movidos pela divindade, ou no caso do Novo Testamento, movidos pelo Espírito de Deus. Essas pessoas entram em êxtase, e aí durante essa experiência de êxtase, elas começam a ter aquilo que eles chamam de horama, ou seja, visões. Aliás, eu acho que é um estudo muito interessante do Lindblom sobre essas experiências estáticas dos profetas, em que ele trabalha assim como que quase como que se fosse um distúrbio psicológico. Na perspectiva que a gente tem hoje,
de sonhos, de visões, é a leitura que se faz. Mateus 17, 9 diz o seguinte: e quando desciam da montanha, Jesus lhes ordenou: não conteis a ninguém o que vistes, até que este homem ressuscite da morte. Então ele estava falando da experiência no Monte Tabor, na Transfiguração. Sim. Então, segundo a ideia do Novo Testamento, quando os discípulos subiram ao monte e viram Moisés e Elias ao lado de Jesus, o que eles tiveram foi uma experiência de êxtase, e durante essa experiência eles tiveram uma visão. Certo. Por exemplo, o livro de Atos fala, no capítulo 7, aquela passagem sobre Ananias e Safira. No capítulo 7, no versículo 31, diz o seguinte: não, antes disso, é o discurso de Estevão, quando Estevão estava falando para a multidão antes de ser apedrejado. Moisés ficou maravilhado diante do espetáculo, e quando se aproximava para ver melhor, fez-se ouvir a voz do Senhor. Então aqui não é o sentido metafórico, e não tem a ver com a ideia de êxtase. É ver concretamente. Sim. No capítulo 9 de Atos, quando fala da conversão de Paulo, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Numa visão, o Senhor lhe disse. Aqui ele usa a mesma palavra, mas agora de novo, no sentido metafórico. Seguindo, no mesmo capítulo, no versículo 12. Numa visão, Saulo contemplava certo Ananias, que entrava e lhe impunha as mãos para que recuperasse a visão. Ou seja, no mesmo versículo, traz as duas palavras em sentidos diferentes. Foi a percepção que Paulo teve, e depois a segunda palavra ele fala da visão concreta. Mas vamos pensar aqui como o Apocalipse, o autor de Apocalipse, usa essa palavra visões. Então, aqui mais um exemplo. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. É o versículo que a gente leu. O outro versículo, Mateus 6,8. Não sejais... desculpa, vamos ler isso aqui depois. O Apocalipse... Tem um versículo que fala assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os... Entende esse versículo nessa explicação aí? Tá, vamos dar uma olhada aqui. Qual é o versículo? Atos 2:17. Vamos dar uma olhada no interlinear aqui do grego. Ele diz o seguinte: derramarei meu espírito sobre toda a carne, e eles professarão os filhos de vocês, as filhas de vocês, e os jovens, as suas visões. Ele diz fáceis, que é ligada àquela essa primeira ideia que a gente viu aqui. Desculpe. De roda. Está nessa lista aqui. O segundo versículo, a segunda palavra, os velhos terão sonhos. Aqui ele usa uma outra palavra em grego, nipnios,